Olá pessoal, o Grêmio que joga hoje pega o Atlético do Paraná. Como falamos aqui, o tricolor joga para ganhar, manter a sua posição no G4 e estar na Libertadores da América de 2024. Isso é fato. E o Grêmio certamente, independente do que dispute o ano que vem, precisa reformular o plantel. O Grêmio que tem algumas dificuldades em algumas posições e em outras precisa se reforçar até para galgar e buscar algo mais, buscar algum título de expressão. E o Grêmio precisa sim reformular o seu plantel. No entanto, tem alguns jogadores que estão no Grêmio, que participam do grupo profissional, que merecem uma chance. E muitos torcedores pedem uma oportunidade para ver um pouco mais desses atletas. E aqui eu cito alguns. Jonathan Robert é um deles. O jogador que rompeu os ligamentos no ano passado, agora há pouco, nesse mês de outubro, fez um ano que ele sofreu a lesão, ele volta a ser relacionado para o jogo de hoje. Isso é muito bacana, é muito importante, porque o Jonathan Robert, ele teve azar em algumas lesões, mas ele é um jogador de muita qualidade técnica, é um jogador jovem que ainda tem muito a dar para o Grêmio. Ele é um jogador que, se tivesse em forma agora em 2023, desde o início, teria contribuído muito para o tricolor. Infelizmente, ele se lesionou, mas agora está de volta e é uma alegria ficar sabendo que hoje ele vai ser relacionado para a partida. Se vai entrar ou não, é uma consequência de trabalho. Ele que está voltando precisa ainda de preparo físico e dinâmica de jogo. E o torcedor quer dar uma olhadinha nele, porque é um jogador de talento, como mencionei há pouco. Natan Fernandes, um jogador que foi destaque na Sub-20 do Grêmio, é um jogador que foi goleador dessa recente Copa do Brasil, que o Grêmio foi vice-campeão. Infelizmente ele não está relacionado para o jogo de hoje, mas ele vai sim, com certeza, receber mais oportunidades. O pessoal da base do Grêmio disse que está preparando ele para o ano que vem, principalmente para o Campeonato Gaúcho. Ele é um jogador que era basicamente um jogador de lado, um jogador atacante de lado, e agora ele vem sendo deslocado para ser um efetivo 9. E essa é uma das esperanças do torcedor gremista em Natan Fernandes, goleador da Copa do Brasil, jogador que fez 5 gols na competição, é um jogador que promete. E é outro jogador que o torcedor gostaria de ver, de ter um pouco de oportunidade no elenco profissional do Grêmio, ele que sobe agora para o elenco profissional. Outro destaque, pelo menos nos treinamentos e numa amostra muito pequena em jogos do Grêmio, foi o goleiro Kaique. É um jogador alto, um jogador de envergadura, um jogador de dinâmica e elasticidade, que vem desempenhando muito bem nos treinamentos do Grêmio. Digo aqui de novo, a pequena amostra que eu vi de Kaique no gol do Grêmio, em jogos, gostei bastante. Acho que ele merece sim uma oportunidade, uma sequência de jogos, não sei se vai ser no Gauchão, no início da temporada, mas merece ser observado sim, porque tenho a impressão de que ele pode dar muito ainda no gol tricolor. Ronald é outro menino da base que também vem surpreendendo bastante. 20 anos, muito jovem. Nesse momento, ele serve a seleção pan-americana do Brasil. É um jogador que muita gente já está observando, o Ronald. E ele é outra promessa do tricolor. Promessa certamente para 2024. Ele que já está inserido no elenco profissional, ter mais oportunidades. E aqui ele é veterano, mas ele é um jogador que a torcida pede. Ele foi extremamente bem acolhido pelo torcedor do Grêmio, Luan. Luan que veio para o Grêmio, numa retomada de carreira, o Grêmio deu uma oportunidade para o atleta, mas ele não entra em campo. Evidentemente nós não estamos lá dentro para saber as nuances, o porquê que ele não joga. Mas pelo que se ouve, pelo que se vê, ele vem treinando bem, ele está condicionado fisicamente, a gente vê que ele está em forma,
Agora basta saber por quê que ele não entra em campo. É um jogador que o torcedor do Grêmio, e eu também, tenho muito interesse em ver ele em campo numa sequência de jogos ou começar jogando uma partida para ver o seu desempenho. Porque muitos atletas que estão na equipe profissional do Grêmio, nós já sabemos o que podem dar e o que podemos tirar deles. Vejam bem que o Grêmio tem vários jogadores em destaque, vindo das categorias de base, no plantel do Grêmio, que podem render frutos para o tricolor. O Josué e Araújo são dois jogadores destaque na categoria de base do Grêmio, que foram para o departamento profissional, para o elenco do Renato, e vejam bem, eles foram tão bem integrados que eles nem foram para Minas Gerais para a disputa da final da Copa do Brasil Sub-20. Eles ficaram com o elenco profissional. São dois jogadores que a gente tem que ficar de olho também, porque tiveram um rendimento muito bom ao longo da temporada de 2023. Gustavo Martins, outro jogador que apareceu bem no Grêmio, tanto é que hoje ele também, junto com o Ronald, está na seleção pan-americana. É um jogador que promete, vai participar do elenco tricolor, é um jogador que já mostrou, pela sua amostra com o time titular do Grêmio, mostrou que tem condições sim de crescimento, tem condições de vestir a camisa do Grêmio, Gustavo Martins. E outro jogador, por último, aqui que eu gostaria de comentar, é a Mila, que infelizmente se machucou, está em recuperação, e é um jogador que vinha entrando aos poucos no time do Renato e mostrando as suas condições. É um jogador que eu também gostaria de ver um pouco mais com a camisa do Grêmio, evidentemente quando voltar da sua lesão e estiver plenamente recuperado. Vejam bem como nós temos grandes talentos dentro do plantel do Grêmio, tanto na categoria de base quanto no departamento profissional, que podem trazer títulos, orgulho e desempenho ao Grêmio e ao seu torcedor. Se você gostou desse conteúdo, te peço, compartilha com os amigos, clica ali, dá um like, te inscreve no canal, porque esse é um conteúdo para nós, para gremistas, para a gente conversar um pouquinho sobre a história do Grêmio, sobre os assuntos atuais, as coisas boas, fatos, feitos e títulos marcantes na história do nosso Grêmio. Segue lá, História Grêmio no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.